Oi, turminha feliz! Eu sou a professora Flávia. Na aula de hoje, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu de verdade. Vocês sabiam que as primeiras pessoas a habitarem aqui o Brasil foram os índios? Pois é, os índios foram os primeiros moradores aqui do Brasil. Mas aí, no século XV, os portugueses tiveram a ideia de pegarem os seus barcos e velejarem através dos mares para explorar o mundo e encontrar novas terras. Então, no ano de 1500, eles chegaram aqui no Brasil e ficaram morando por aqui mesmo. Mas no século XVI, eles fizeram uma coisa muito ruim. Eles foram até o território da África e trouxeram aqui para o Brasil os negros africanos. Mas eles começaram a fazer uma coisa muito horrível. Eles começaram a vender esses negros africanos como escravos. Que coisa horrorosa de se fazer. E aí, esses negros africanos começaram a trabalhar aqui no Brasil como escravos de sol a sol. E durante as noites, eles eram acorrentados nas senzalas. As senzalas eram casinhas assim, pequenininhas, que ficavam nas fazendas dos senhores donos de escravos. Por volta do século XVIII, alguns desses escravos começaram a trabalhar para juntar um trocadinho e conseguir comprar sua carta de alforria. Essa carta de alforria era assinada pelos senhores donos de escravos e garantia aos escravos liberdade. Mas isso era muito difícil de acontecer, viu? Por isso, a maioria dos escravos começaram a fugir. Eles fugiam para as florestas. E lá nas florestas, eles formavam os quilombos. Os quilombos eram moradias muito parecidas com as comunidades que os africanos tinham lá na África. O mais famoso desses quilombos é o quilombo de Palmares. Esse quilombo de Palmares foi comandado por um negro muito forte. Ele era um líder muito forte e o nome dele é Zumbi. Esse daqui, ó. Por volta da metade do século XIX, os ingleses tiveram uma ideia. Eles queriam aumentar o seu mercado consumidor. Ou seja, eles queriam que mais pessoas comprassem e consumissem os produtos que eles estavam vendendo. Aí, eles tiveram uma ideia de criar a lei Bill-Aberdeen, em 1845. Essa lei proibia o tráfico ou venda de escravos. A Inglaterra queria que a escravidão fosse proibida porque eles queriam que os escravos também começassem a trabalhar e comprar e consumir os produtos que a Inglaterra estava vendendo. Mas o Brasil, ó, nem ligou. Foi só 5 anos depois que o Brasil veio ceder às pressões da Inglaterra. E em 1850, o Brasil decretou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. No ano de 1871, no dia 28 de setembro, o Brasil também decretou a Lei do Ventre Livre. Essa lei garantia liberdade a todos os filhos dos escravos que nascessem a partir dessa data em diante. Tem outra lei também que o Brasil criou, que é chamada Lei dos Sexagenários. Essa lei foi criada em 1885 e ela garantia a liberdade de todos os escravos que tivessem mais de 60 anos de idade. Mas isso não era o suficiente, né? Os negros africanos ainda tiveram que lutar muito até que eles finalmente ficassem livres. Foi só lá no finalzinho do século XIX que finalmente a escravidão foi mundialmente abolida, proibida. Aqui no Brasil, foi só no dia 13 de maio de 1888 que a escravidão foi proibida quando a princesa Isabel decretou a Lei Áurea. E, finalmente, aqueles africanos que antes eram escravizados agora estavam livres para viver aqui no Brasil e praticarem a sua linda cultura que aprenderam na África. Foi aí, então, que começou a acontecer aqui no Brasil uma miscigenação,
Miscigenação é uma mistura de todas as raças e culturas. Com essa miscigenação, a cultura africana começou a se misturar com a cultura brasileira e aí surgiu a cultura afro-brasileira. E tudo aqui no Brasil começou a ser mais lindo e colorido. Os africanos, com a sua maravilhosa e belíssima pele negra, com os seus belos cabelos crespos, volumosos, cacheados, os seus narizes achatadinhos, as suas bocas carnudas e olhos negros começaram a embelezar ainda mais o nosso Brasil. Se você, assim como eu, também tem essas características afro, isso significa que você veio de um povo forte e lindo, que lutou até o fim por sua liberdade. Agora, nós vamos construir um cartaz para conscientizar todas as pessoas da importância de valorizar e respeitar a cultura afro. Vamos fazer assim. Nós vamos escrever uma frase e para isso nós vamos escolher algumas palavras. Vamos escolher essas palavras aqui, ó. A palavra ser, a palavra afro, o verbo é, que é o verbo ser, e a palavra forte. E aí nós vamos escrever essa frase aqui, ó. Ser afro é ser forte. Ser afro é ser forte, muito forte. Então escrevam no cartaz de vocês essa frase aqui. E se vocês tiverem livro e revistas para recorte, procurem nesses livros e revistas imagens de pessoas que tenham características afro, recortem e colhem também no cartaz de vocês, assim ó, para enfeitar ainda mais. E sabe uma coisa que vocês podem fazer também? Podem desenhar a mão de vocês nesse cartaz e pintar essa mão na cor marrom ou preta. Isso vai deixar o nosso cartaz ainda mais bonito. O meu cartaz ficou assim, ó. Eu estou muito ansiosa para ver como é que ficou o cartaz de vocês. Façam e mandem para mim, que eu vou estar divulgando para que todas as pessoas possam ver esse nosso trabalho e se conscientizarem de como a cultura afro é importante e deve ser respeitada. Essa foi a aula de hoje, turminha. Espero muito que tenham gostado. Um beijão de coração, um abraço fortíssimo e até o próximo vídeo.